Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre os melhores suplementos para ajudar, né, a combater a insônia de forma efetiva, tá? Algo que realmente funciona, tá, pessoal? Bom, antes de começar, eu gostaria de falar o seguinte: suplemento sozinho não faz milagre, tá? Se você utilizar os suplementos, mas continuar com péssimos hábitos de vida, né? Ou seja, não aderir a hábitos saudáveis, se você não seguir uma dieta adequada e não tiver uma boa gestão do estresse, os suplementos não funcionarão e não farão milagre, tá bom, pessoal? Então, tratamento para qualquer síndrome metabólica, para qualquer quadro de transtorno emocional, inclusive para insônia, você deve levar como aliados dos suplementos a base da pirâmide, que é o principal, que é a dieta, os hábitos saudáveis e a gestão e controle do estresse, tá? Não reparem a minha voz, como que eu tô, eu tô com Covid, tô bem, graças a Deus, mas tô com um pouco de tosse, né, a garganta um pouquinho dolorida, então eu vou reclamar um pouquinho aqui durante o vídeo em alguns momentos, tá? Bom, vamos lá. Suplementos para combater a insônia ou até mesmo quem não tem insônia para melhorar a qualidade do sono, tá? Para potencializar o sono profundo, né? E obter melhores resultados tanto de cognição, de desenvolvimento muscular, enfim. Então vamos lá, vou começar aqui pelo primeiro suplemento, tá? Licorice root ou raiz de caçuz, tá? O que acontece? A raiz de caçuz é um adaptógeno, tá? Que ele deve ser utilizado quando a pessoa está no estágio 3 e 4 de fadiga adrenal, ou seja, exaustão adrenal. Quando a pessoa está num quadro de exaustão adrenal, os níveis de cortisol dela ficam extremamente baixos. Então essa pessoa ela terá dificuldade tanto para iniciar quanto manter o sono. Por que isso ocorre? Porque os níveis de cortisol dela estão demasiadamente baixos. As adrenais estão exaustas, fadigadas e não conseguem produzir de forma otimizada o cortisol. Para manter uma boa qualidade do sono e para iniciar e manter uma boa qualidade do sono, a pessoa precisa ter alguma quantidade ali de cortisol. Para quê? Para estabilizar a glicose, ou seja, evitar hipoglicemia durante o sono e para respeitar, né, para manter a arquitetura natural do sono de forma correta. Então o cortisol ele é necessário sim para manter o sono, em doses baixas, mas tem que ter uma certa dosagem. O que acontece na exaustão adrenal? Quando o cortisol está extremamente baixo, o organismo entra em estado compensatório. Ou seja, bom, como eu não consigo produzir cortisol, como forma compensatória eu vou produzir noradrenalina e adrenalina, que são muito mais excitatórios do que o próprio cortisol. Aí a pessoa não consegue dormir. Ela tem insônia, ela tem dificuldade para iniciar o sono, dificuldade para manter o sono, acorda e dorme e ainda tem o despertar precoce. Então, quando você utiliza a licorice root, né, o raiz de alcaçuz, você restaura, você potencializa, você impulsiona a produção natural de cortisol do organismo. Então, a tendência é melhorar essa qualidade do sono por conta desse adaptógeno. Beleza, pessoal? Então, a licorice root ela é utilizada apenas no estágio 3 e 4 da fadiga adrenal. Estágio 1 e 2 da fadiga adrenal, onde há níveis altíssimos de cortisol, não pode utilizar a licorice root. Tá? Agora vamos para o próximo adaptógeno. O próximo adaptógeno é o Cérifos. O Cérifos já tem a sua aplicabilidade no estágio 1 e 2 da fadiga adrenal. Por quê? Estágio 1 e 2 da fadiga adrenal, você tem uma secreção exacerbada de cortisol. Ou seja, você fica com altos níveis de cortisol o tempo todo no organismo. Quando você utiliza o Cérifos, ele envia uma mensagem para o hipotálamo falando, ó, suspende a produção de cortisol. O hipotálamo manda esse aviso pelas glândulas adrenais e elas suspendem a produção exacerbada de cortisol. E aí você consegue iniciar o estágio de sono naturalmente e mantém esse sono saudável.
Então, assim, para fadiga adrenal, primeiro e segundo estágio, o Cerefa's eu acho um suplemento excepcional, vai dar qualidade de vida para o paciente, vai acelerar o processo de recuperação absurdamente, tá bom? Então, a forma de utilizar o Cerefa's é com a barriga vazia, perto do horário de dormir, tá? Normalmente utiliza-se em dois momentos: início da noite e logo antes de dormir, tá? De barriga vazia, ambas as vezes, tá? Ele já vai diminuindo os níveis de cortisol para ficar em níveis razoáveis, né? Níveis adequados para você ter um sono de boa qualidade. Vou fazer uma vírgula aqui, pessoal, que eu esqueci de avisar da Licorice Root lá atrás. A Licorice Root ela deve ser utilizada no café da manhã e no almoço. Não acho interessante utilizá-la no final do dia, tá? Somente em casos extremos mesmo de cortisol no chão, aí pode ser até utilizado à noite para ajudar a impulsionar um pouquinho mais esse cortisol, beleza? Próximo suplemento da lista é o L-triptofano. Esse é o meu suplemento favorito para melhorar a qualidade do sono e combater a insônia. Por quê? O L-triptofano, quando você administra ele, você vai estar aumentando naturalmente os níveis de serotonina no cérebro. O L-triptofano, quando metabolizado, ele também é transformado em melatonina, ele é transformado em vitamina B6 e ele é transformado em niacina. Todos esses compostos auxiliam numa melhora da qualidade do sono, da arquitetura do sono, tá bom? Como deve ser utilizado o L-triptofano? Normalmente ele é utilizado no finalzinho da tarde, de barriga vazia, e próximo ao horário de dormir, de barriga vazia também, tá? Próximo suplemento da lista, pessoal, 5-HTP. 5-HTP é uma forma um pouquinho mais já metabolizada do L-triptofano, um pouquinho mais adiantado, ou seja, a absorção dele pelo organismo é mais rápida. Ah, mas então não tem diferença entre o 5-HTP e o L-triptofano? Tem, tá? Vamos lá. 5-HTP, ele vai ter esse processo, né, parecido com o triptofano, de aumentar naturalmente os níveis de serotonina. Só tem um detalhe com o 5-HTP. 5-HTP, ele manipula, ele aumenta um pouquinho os níveis de cortisol, tá? Ou seja, quando você faz a administração desse suplemento, ele mexe um pouquinho com o cortisol. Então, se você tem uma pessoa que já está com dificuldade de dormir e você não sabe se ela tem exaustão adrenal, não acha interessante utilizar o 5-HTP. Utiliza o L-triptofano. Se você tem uma pessoa com estágio 3 e 4 da fadiga adrenal, aí você pega e implementa o 5-HTP. Ou, se a pessoa tem ansiedade, depressão e não se tem um mapeamento certo do cortisol da pessoa, você pode até mesclar ambos. Você pode colocar o 5-HTP no final da tarde e o L-triptofano logo antes de dormir. Então você absorve o melhor dos dois suplementos, tá? Então, pessoal, eu não acho muito interessante o 5-HTP logo antes de dormir, sem ter o mapeamento dos níveis de cortisol da pessoa, beleza? A dosagem do 5-HTP ela é em torno de 50 mg a 150 mg, né? E ele deve ser administrado no finalzinho da tarde e logo antes de dormir, observando todos os requisitos que eu acabei de apresentar aqui, tá? Vamos para o próximo suplemento, pessoal, Pheniboot, tá? O que é o Pheniboot? O Pheniboot é um suplemento, tá? Ele foi sintetizado para funcionar como um agonista dos receptores GABAergico, ou seja, ele vai facilitar a sintonização entre o receptor GABAergico com o GABA livre no cérebro. E o que o GABA faz? O GABA é inibitório, ou seja, calmante, né? Ele auxilia na indução do sono, na melhora da arquitetura do sono, ele auxilia no aumento da liberação de GH durante o sono profundo. Então é um excelente suplemento, principalmente para quem está com insônia crônica, insônia agressiva há muito tempo. Você pega e utiliza o Pheniboot. Só que tem um detalhe, o Pheniboot ele deve ser utilizado a curto prazo, tá? Próximo suplemento, GABA, próprio GABA, que eu acabei de falar aqui. GABA ele vai aumentar naturalmente o GABA livre, o neurotransmissor GABA no cérebro, e tem as mesmas funções que eu expliquei anteriormente. O GABA é inibitório, calmante,
facilita a indução do sono, melhora a arquitetura do sono, aumenta os níveis de GH naturalmente durante o sono, porque o sono se torna mais profundo. Então é um excelente suplemento, tá? Dosagem média, tanto do Phenibut quanto do GABA, 50 a 120 miligramas. É uma dosagem legal, tá bom, pessoal? Próximo suplemento, magnésio glicina, tá? Magnésio glicina é um excelente suplemento, é um mineral necessário no nosso organismo para ter uma boa arquitetura do sono, tá? E um bom equilíbrio emocional. Vale lembrar que mais de 70% dos brasileiros são deficientes deste mineral. Então o que acontece? Nós temos aí o magnésio glicina, que é a minha forma favorita de magnésio para utilizar antes de dormir. E eu vou explicar o porquê para vocês, tá? Agora, o magnésio ele funciona como um calmante natural, ele reduz o estresse, ele melhora a arquitetura do sono, ele mantém o sono, tá? Ou seja, ele evita os despertares durante o sono e o despertar precoce. Então é um excelente suplemento. Por que eu falo do magnésio glicina, ou seja, quelado com glicina? Porque a glicina também tem propriedades de melhorar a qualidade do sono. Então você utiliza a glicina com magnésio, você potencializa esses efeitos hipnóticos, tá? De melhorar a qualidade do sono, tá? Então, você tem essa forma de magnésio e também você pode complementar com a adição de cloreto de magnésio PA na água que você ingere, tá? Sempre utilizando recipientes de vidro, tá bom, pessoal? A dosagem de cloreto de magnésio PA é 1 grama para cada 1,5 litro a 2 litros de água que você bebe. Tá? Então você pega uma garrafa lá de 1,5 litro ou 2 litros, bota 1 grama de cloreto de magnésio PA e pode ir bebendo aquela água durante o dia, tá bom? Próximo suplemento, pessoal, Holy Basil ou manjericão sagrado, tá? O Holy Basil ele é um adaptógeno que combate diretamente os efeitos nocivos do estresse. Então foram feitos testes com esse suplemento em animais, colocando-os em ambiente completamente nocivo, um ambiente de estresse, de ameaças. E os animais que utilizaram esse manjericão santo, suplementaram com manjericão santo, se deram muito bem, se adaptaram e não sofreram os efeitos deletérios do estresse em relação aos animais que não tomaram esse suplemento, tá? O Holy Basil ele auxilia no equilíbrio dos neurotransmissores, ele tem essa ação anti-estresse, ele é anti-inflamatório, antioxidante e ele ajuda a combater diretamente o estresse oxidativo no organismo. Então é um excelente suplemento para você aliar aí para melhorar a qualidade de sono. Inclusive, ele também auxilia na melhora da qualidade e arquitetura do sono. Tá bom, pessoal? Agora, vamos lá. Eu vou falar aqui para vocês alguns suplementos que é de conhecimento de vocês, né? Ervas essas que auxiliam, né? São ansiolíticas, né? Melhoram a qualidade do sono, são calmantes naturais. Quais são elas? Passiflora incarnata, mulungu, Humulus lupus, camomila matricária, tá? Essas 4 ervinhas que eu estou falando aqui para vocês, elas agem diretamente nos níveis de GABA cerebral, tá? E provocam esses efeitos que eu relatei a vocês, de calmante natural, melhora a qualidade do sono, e todos esses suplementos aqui, boa parte deles que eu estou passando aqui para vocês, podem ser utilizados de forma sinérgica, eles todos dentro da mesma fórmula, não todos, né, mas uma boa parte deles. No final do vídeo eu vou dar uma orientação a vocês quanto a isso, tá bom? Próximo suplemento, pessoal, L-teanina. L-teanina é excepcional para quem está sofrendo de insônia, para melhorar a qualidade do sono. O que a L-teanina faz? Ela aumenta naturalmente os níveis de GABA no cérebro e ela tem uma ação muito legal, que ela auxilia a diminuir os níveis de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório no cérebro, ou seja, ela sobe os níveis de GABA, que é inibitório, que é calmante, e ela abaixa os níveis de glutamato, que é excitatório. Ou seja, ela auxilia a você a manter um bom equilíbrio calmante, digamos assim, na sua química cerebral. Tá? A L-teanina é excepcional. Beleza, pessoal? Agora vamos para o próximo suplemento, que é um dos meus favoritos também, tá? Que é o Hypericum perforatum. Como que funciona o Hypericum perforatum? Ele tem
um mecanismo de ação parecido com os antidepressivos, só que com benefícios de não criar síndrome de abstinência, não viciar, né? No caso, não criar problemas de feedback negativo. Ou seja, ele naturalmente ele vai auxiliar os seus receptores serotoninérgicos a se ligarem à serotonina livre. Ou seja, vai otimizar os seus níveis de serotonina no cérebro, melhorando a qualidade do sono, tendo efeitos antidepressivos, ansiolíticos, e ele vai auxiliar completamente na arquitetura do sono, né? Facilitando um sono mais profundo e mantendo um sono de boa qualidade. Então o Imperial-Cuperforato eu acho um excelente aliado aí ao 5-HTP e L-triptofano. Beleza, pessoal? Ele vai potencializar o efeito desses aminoácidos. Pessoal, suplemento que vai auxiliar indiretamente a melhorar a qualidade do sono e combater a insônia são os suplementos do complexo B, tá? Os suplementos do complexo B, eles são necessários para você ter uma produção saudável de neurotransmissores cerebrais, tá? Em especial, niacina, vitamina B6, inositol, vitamina B12, tá? Então esses suplementos, eles são imprescindíveis para um bom equilíbrio neuroquímico, tá bom, pessoal? Então, um suplemento que eu acho muito interessante, ele é importado e ele dá uma base muito boa dos níveis de vitamina B que você tem que ter no seu organismo. É o Stress B Complex Tabs, da Twin Lab. Tá bom, pessoal? Nessa fórmula dele, você tem praticamente todos os tipos de vitamina B necessários para o seu organismo. Com exceção da próxima que eu vou falar aqui para vocês. Metilcobalamina sublingual. Tá? A metilcobalamina ela vai aumentar naturalmente os níveis de vitamina B12 e é a melhor forma possível para você ter uma boa absorção de vitamina B12. Tá? Outro suplemento excepcional para melhorar a qualidade do sono, taurina. A taurina ela vai facilitar o wind-off do seu cérebro, digamos assim, você cortar aquela sensação de fight or flight, né, de você estar ligadão. Ela auxilia nesse sentido e ela ajuda na sintonização também do receptor GABAminérgico com o GABA livre no cérebro, tá? Ela tem essa ação calmante, melhora a qualidade do sono, tá? É um suplemento muito potente também que auxilia nesse sentido. Contanto que se você for buscar olhar a tabela nutricional dos energéticos, sempre tem taurina ali no meio da fórmula. Não é, a taurina ela tá ali como um efeito antagônico à excitação da cafeína. Então a taurina ela é colocada na fórmula para diminuir um pouco aquela excitação causada pela cafeína, para evitar palpitação, taquicardia, né, tremor nas mãos. Então a taurina ela é excelente para tratar sintomas de ansiedade, né, de pânico. Então ela é um composto muito interessante para melhorar, né, a qualidade de sono e combater a insônia. Pessoal, vamos agora para valeriana. Valeriana ela é excelente, ela funciona de forma parecida com os benzodiazepínicos, ou seja, ela trabalha diretamente ali na sintonização também, né, dos receptores GABAminérgicos com o GABA livre, com a diferença do seguinte, ela auxilia na abertura, digamos assim, potencializando o trabalho dos receptores GABAminérgicos para se ligarem ao GABA livre. Só que tem um detalhe, o bom da valeriana é que ela não causa feedback negativo, ela não causa síndrome de abstinência ocasionada pelos benzodiazepínicos, que são tão nocivos à saúde. E a valeriana, ela pode ser utilizada por um período um pouco mais longo, tá, do que os benzodiazepínicos, tá? Ou seja, você está utilizando um composto natural que não causa tanto problema quanto os benzodiazepínicos, né, que são os famosos Rivotril, Alprazolam e tudo mais. Tem um detalhe quanto à valeriana. Eu tenho o meu pé atrás, digamos assim, com a valeriana na aplicabilidade em determinadas pessoas. Quais seriam essas pessoas? Valeriana ela é conhecida por aumentar um pouco as enzimas hepáticas, né? As transaminases, que é a transaminase oxalacética e a transaminase pivúrica, ou seja,
ela tem um pequeno efeito hepatotóxico como efeito colateral. Então, eu não acho muito interessante utilizar a valeriana em pessoas que estão com síndrome metabólica, como fadiga adrenal, por exemplo, ou que estão com as transaminases hepáticas um pouquinho alteradas, tá? Um pouquinho perto do nível máximo. Então eu não acho interessante utilizar a valeriana. Quando você está com fadiga adrenal, você quer manter o seu organismo descansando, quietinho, sossegado. Você não quer dar mais trabalho a ele, você não quer mexer com o trabalho dos órgãos vitais, como rins e fígado, por exemplo. Então, a aplicabilidade da valeriana, no meu ver, é no indivíduo que está com as enzimas hepáticas em níveis ótimos, ou seja, o fígado está ali a ponto de bala, e a pessoa mesmo que está passando por um momento de... A pessoa que está saudável, está passando por um momento de estresse e tudo mais, está com sono um pouquinho agitado, toma valeriana. Agora, casos mais graves de síndrome metabólica, não acho interessante utilizar a valeriana. Temos tantas outras opções como eu já acabei de falar. Beleza? Pessoal, próximo suplemento agora é o de conhecimento nacional aí, a famosa melatonina, tá? Eu acho a melatonina um suplemento excelente, excepcional, para quem está plenamente saudável. E eu vou explicar a vocês o porquê, tá? O que eu vejo sobre a melatonina? Quando você utiliza melatonina e você está com uma síndrome metabólica, ansiedade, depressão, você estará rasgando seu dinheiro. Por que eu digo isso, pessoal? Melatonina, quando você administra o suplemento melatonina e você, por exemplo, está com uma fadiga adrenal de estágio 1 e 2, que é cortisol alto, ou até mesmo estágio 3 e 4, que é o cortisol baixo, que causa reação compensatória de noradrenalina e adrenalina, todos esses compostos, cortisol alto, cortisol baixo, noradrenalina, adrenalina, inutilizarão de fato o efeito da melatonina. Ou seja, a melatonina que você administrar, ela será completamente destruída, ela será completamente inutilizada por conta desse desequilíbrio metabólico da fadiga adrenal. Ou seja, não vejo como algo benéfico ou algo que vai trazer benefícios para você, né? A utilização de melatonina nesse aspecto. Já no quadro de depressão, ansiedade, se você está com níveis desequilibrados de GABA, níveis desequilibrados de serotonina, de nada vai adiantar também você administrar melatonina. Porque você pode até facilitar a indução do sono, só que esse sono ele dificilmente será até mesmo iniciado ou mantido por ter desequilíbrios de GABA e serotonina. Você não tem como utilizar a melatonina para iniciar o sono e você não tem uma base para mantê-lo, uma base até mesmo para iniciá-lo. Qual seria essa base? Serotonina saudável, GABA saudável, ou até mesmo no caso de fadiga adrenal, cortisol saudável. Entendeu? Então, o suplemento de melatonina não se adequa muito a esses casos. Já você pode utilizar outros métodos naturais que não precisam da administração de melatonina para potencializar e aumentar naturalmente os níveis de melatonina. Quais seriam esses métodos? Banho de sol, né? Entre 10 da manhã e 2 horas da tarde. É um horário legal de tomar banho de sol. Sem protetor solar e pelo menos com 70% do corpo descoberto. Tá? Se você não puder tomar banho de sol nesses horários, busca algum outro horário e toma o seu banho de sol. O banho de sol pode ser só de 15 a 20 minutos. Tá? O que esse banho de sol vai fazer para você? Primeiro ponto. Quando você entra em contato com a luz solar, né, logo no período da manhã, você vai cortar a produção de melatonina que se dá durante a noite e durante o início da manhã no seu quarto escuro. Então, quando você causa esse processo de cortar a produção de melatonina, você cria uma restauração do ciclo circadiano por conta da luz solar, que está cortando essa produção de melatonina. Quando isso ocorre, você potencializará a produção de melatonina no horário da noite, quando escurecer novamente. Ou seja, o sol ele é quem vai dar o norte direto ali no seu organismo de como deve ser o ciclo circadiano e ele vai desempenhar um papel direto na suspensão da produção de melatonina e indiretamente na potencialização da produção de melatonina à noite. Então, o sol é excepcional para tratar, inclusive, diretamente a insônia. Tá bom, pessoal? Além desse aspecto do banho de sol, no início da noite,
quando der umas 7h30 da noite, por exemplo, você pode utilizar aqueles óculos laranja, bloqueadores de luz azul. A luz azul dos objetos eletrônicos, como laptop, celular, televisão, a luz azul ela manda um sinal para o cérebro parecido com a luz solar, dizendo que está dia e corta a sua produção de melatonina. Ou seja, quando você utilizar o óculos de laranja bloqueador de luz azul, você vai poder continuar utilizando esses eletrônicos, só que a luz azul será bloqueada e você continuará normalmente a sua produção de melatonina à noite. Tá? Tem um detalhe, evitem coisas que agitem você, né? Nesses eletrônicos. Eu acho mais interessante você colocar esse óculos e assistir uma série de TV que você goste antes de dormir, para auxiliar você a iniciar, né, o processo de sono, né, de descansar, de wind off, digamos assim. Então, para a produção de melatonina naturalmente, eu acho muito interessante esses dois parâmetros, esses dois procedimentos. Pegar sol e utilizar o óculos laranja à noite para bloquear a luz azul, tá bom? Muito melhor do que suplementar e rasgar dinheiro por conta do desequilíbrio que o seu organismo já se encontra. A melatonina não auxiliará tanto. Beleza, pessoal? Agora, vamos lá agora quanto à aplicabilidade da melatonina, o que eu acho ela excelente, tá? A melatonina, ela pode ser utilizada pela pessoa que trabalha em escala, aqueles horários doidos, né, trabalhando à noite, aí no outro dia trabalha de dia. Para essa pessoa, vale a pena ela utilizar a melatonina para restaurar o ciclo circadiano dela. Quando ela utilizar a melatonina no horário que ela tem que dormir, ela utiliza, induz o sono, dorme e pronto, arrumou ali o horário dela. Detalhe, melatonina para ser utilizada, você já tem que estar deitado na cama, sem mexer em nada que vá alterar o teu cérebro, né? Nenhuma luz. Toma ela e já deita para dormir. E o ideal é que seja de barriga vazia, tá bom? Não, se você tomar melatonina e levantar para fazer alguma coisa, olhar para a tela de televisão, mesma coisa, vai rasgar dinheiro, vai jogar aquela melatonina fora. Entendeu, pessoal? A não ser que seja uma melatonina de liberação lenta, tá? Então a melatonina ela pode ser utilizada para a pessoa que trabalha em escala, a pessoa que está sofrendo de jet lag por conta de uma viagem, fuso horários diferentes, para pessoas saudáveis. Funciona muito bem, tá? Uma dosagem usual de melatonina vai de 0,3 mg a 10 mg, né? E você tem vários tipos, tem sublingual, tem em forma líquida, você tem de liberação lenta. De liberação lenta costuma ser até utilizado para quem tem um sono um pouquinho mais agitado, às vezes pode ter um despertar, né? Então a melatonina vai sendo liberada ali lentamente durante a noite, tá? Bom, pessoal, é basicamente isso, tá? Essa é a listagem de suplemento aí que eu passei para vocês. São suplementos que funcionam de fato e combatem efetivamente a insônia. Eu vou colocar aqui em cima para vocês a fórmula que eu utilizei para tratar o meu problema de insônia, tá? Para quem não sabe, eu passei por um quadro seríssimo de fadiga adrenal há anos atrás. Eu cheguei no nível de exaustão adrenal, ou seja, cheguei no quarto estágio de fadiga adrenal, e o meu pior sintoma era a insônia, tá? E esses suplementos aqui que eu estou passando para vocês foram os que eu tomei, né? Lembrando, eu tenho 105 quilos. Então, essas dosagens aí estão de acordo ao meu quadro, né? A seriedade do meu caso e ao meu peso. Então, esses suplementos funcionaram muito bem para mim, tá? Claro, aliados à dieta, aliados a hábitos saudáveis, aliados à gestão do estresse. Tem que ter essa base para o suplemento funcionar. Suplemento sozinho não faz milagre, pessoal, tá? E esses suplementos me auxiliaram demais, tá? Demais mesmo. E até hoje, assim, graças a Deus eu estou recuperado, não preciso mais tomar nenhum suplemento para dormir, mas se eu passo por um problema um pouco mais complicado na minha vida, uma situação mais séria, eu mando manipular eles e tomo por uns 60 dias para garantir ali o meu sono, que é primordial, né? Você dormir bem para você conseguir desempenhar com maestria as suas tarefas do dia, tá? Então é basicamente isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Se gostou do vídeo, dê o like, compartilha, se inscreve, ativa ali o sininho, tá? Se não gostou, o canal aqui é democrático, bota lá o seu dislike também, tá tudo bem. E fiquem com Deus aí, até o próximo vídeo.